Olá, hoje nós vamos falar sobre Estado. A gente vive numa sociedade onde, para onde a gente vai, a gente está envolvido pela burocracia, pelas instituições. O Estado é a principal instituição que organiza a nossa vida. Ela está marcada principalmente pela burocracia. Nós estamos exatamente num tipo de Estado que chama Estado moderno, que se baseia na razão, na burocracia. Esse Estado, ele nasce exatamente com o fim do feudalismo, com esse fim do período medieval, e traz como característica básica a racionalidade e o uso da ciência, e que, de forma prática, aparecem como nome também de burocracia. Você já parou para imaginar como o Estado está presente na nossa vida em diversos momentos? Você já parou para imaginar também de que seria possível viver sem o Estado? Essa é uma pergunta a se fazer, não é? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre Estado e sociedade. Esse Estado que ele nasce exatamente de forma moderna, racional, ele vai ser organizado principalmente a partir dos ideais do século XVII e XVIII, vem com o Iluminismo, e que se consolidou com a Revolução Francesa e com as grandes revoluções, como a Revolução Gloriosa, a Revolução Inglesa, e também com o desenvolvimento dos Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos. Esse Estado ele vai ser um modelo organizado na nossa sociedade a partir das teorias centrais, como de Montesquieu, sobre a divisão dos poderes, por exemplo, e que também vai ser criticado por vários autores, mas que também vai ter o seu legado. A palavra Estado-nação, acredito que você já ouviu falar bastante sobre isso, ou pelo menos alguma vez sobre isso, principalmente se estudou no ensino médio. O Estado-nação levanta questões de ordem institucional. Esse Estado-nação é o que nós conhecemos hoje, como nós vivemos na nossa sociedade, um Estado que se organiza base na divisão territorial, divisão geopolítica, e que precisa de um povo também e de leis. Qual a utilidade e necessidade de um Estado-nação? Será que esse Estado-nação é útil? É possível viver sem esse Estado-nação? Existem sociedades que não precisam desse Estado-nação? Bom, primeiramente, a gente pode dizer que na sociedade urbanizada, como a gente conhece, ela é praticamente inevitável a existência de um Estado-nação, desse modelo de Estado-nação. Como fica a questão social e a questão da justiça distributiva nesse Estado? Afirma-se que o Estado, ele se torna cada vez mais diretamente uma questão política nesse Estado moderno, nesse Estado-nação. Primeiro porque a política está relacionada à coletividade. Tudo que está relacionado à política, a gente queira ou não, se refere à coletividade, porque vai tratar o que é o Estado. O Estado vai tratar daquilo que vai ser organizado para a coletividade, não é isso? Então, esse Estado vai ser pensado a partir também de uma perspectiva de mundo, de uma ideologia. Esse Estado-nação, ele nasce a partir dos princípios burgueses, com a Revolução Burguesa de 1789, na França, que esse modelo se espalhou pela nossa sociedade de forma geral, que forma a sociedade capitalista. Esse Estado-nação tem a conjugação da ordem econômica e da ordem política. Observe que sempre que se fala, principalmente em período de eleição, se tem muito presente, de maneira muito forte,
a questão econômica. Então, a política muitas vezes é determinada pela questão econômica, até mesmo porque os detentores dos meios de produção, os donos de fábricas, de máquinas, os donos de capital, eles estão também aí, inclusive, na política. Se você reparar direitinho, praticamente a maior parte dos deputados e senadores pertence a famílias tradicionais, a famílias políticas, a latifundiários, a empresários. Então, daí a influência. Os malefícios da industrialização e os perigos da superprodução. Né? A questão a sociedade industrializada, ela vai ser organizada de forma racional, mas ela vai também apresentar sérios problemas, como conhecemos até hoje. Um dos principais problemas, claro, é exatamente o impacto ambiental, né? Mas a questão também que nós temos é a desigualdade social, a concentração de renda. A questão da superprodução significa também que uma superprodução vai trazer problemas para a sociedade, porque também, do ponto de vista econômico, a economia vai sofrer sérios impactos com a superprodução. Por exemplo, na época da superprodução do café no Brasil, o preço do café diminuiu vertiginosamente e aí nós tínhamos uma crise econômica e uma crise política. Aí só para se dar um exemplo. Pensar o problema da organização social a partir da própria sociedade. Ou seja, a questão desse Estado é uma questão política também. Então é preciso pensar o problema da organização social a partir da própria sociedade. Porque é a sociedade que vai demandar as suas necessidades. A população, por exemplo, vai ter suas necessidades. A organização de uma cidade. Vamos apresentar 4 tipos de concepções quanto às consequências políticas a partir da grande modificação do século XIX. 4 tipos de concepções a partir do século XIX, que foi o século da industrialização. Vejamos, nós temos aqui na primeira influência de Saint-Simon e Comte. O Saint-Simon foi um aristocrata, né, um conde, e que pensou exatamente na organização da sociedade a partir da industrialização. O Comte, que foi seu secretário na época, passou a ser, inclusive, um dos principais teóricos, o teórico fundador do positivismo, da sociologia. E o Saint-Simon e o Comte, eles projetam um Estado forte para garantir o progresso. Já temos aí, olha, é preciso ter um Estado forte para garantir o progresso. O que significa esse Estado forte? E aí é onde vem a questão conservadora, ou tradicional, ou até mesmo perigosa quando se fala Estado forte. O que é um Estado forte? Seria um Estado ditatorial? Um Estado autoritário? Seria um Estado totalitário? Os exemplos que já tivemos, por exemplo, do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália e das ditaduras, como aconteceu as ditaduras militares, no caso aqui no Brasil, na América Latina de forma geral, isso tem a ver com esse pensamento do Estado forte. Então, o Estado forte seria, na concepção positivista de Comte, é um Estado que vai fazer o possível para garantir a lei e a ordem social a partir dos seus princípios e dos seus valores. Melhor dizendo, a partir dos princípios burgueses e liberais para organizar a sociedade. Isso vai ser bom para a sociedade? Vai ser bom para todos? Como ficam os trabalhadores, por exemplo? Aí você vai se perguntar por que aconteceram tantos movimentos grevistas, inclusive revoluções como a Revolução Socialista de 1917 na Rússia. E como aconteceu já na França ainda no século XIX, a Comuna de Paris, que é uma primeira forma de organização para a coletivização numa perspectiva socialista. Nós temos também uma segunda concepção, que é a concepção de Bakunin, que rejeita qualquer tipo de Estado. Bakunin foi o teórico que não aceitava, que não compreendia o Estado como uma coisa necessária, porque simplesmente limitava o ser humano.
O que isso quer dizer, em outras palavras, é a teoria do anarquismo. É preciso pensar direitinho sobre isso, porque quando se fala em anarquismo, essa palavra anarquismo ela foi demonizada, ela foi desvalorizada, colocada num sentido pejorativo no período exatamente que começou a surgir isso no século XIX, quando até os trabalhadores passaram a se organizar também, um ala dos trabalhadores a partir da perspectiva anarquista. Então o anarquismo não vai entender o Estado como uma coisa necessária. Por isso que o Bakunin, que vai ser o teórico central do anarquismo, ele vai dizer que rejeita qualquer tipo de Estado. O anarquismo em si rejeita qualquer tipo de Estado. Uma terceira concepção é a visão do Karl Marx e de Engels, que visa a organização de uma internacional operária para realizar a história. Nós já sabemos que o Karl Marx foi um grande crítico, teórico, estudioso do capitalismo e mostrou, inclusive, a partir da teoria da mais-valia e também da mercadoria, desse conceito de mercadoria, de valor, ele vai mostrar como o capitalismo se baseia na exploração. E a mais-valia significa exatamente o tempo de trabalho gasto pelo trabalhador que não é pago pelo capitalista. Marx ele não entendia o Estado da forma que Bakunin, o anarquista, entendia. Inclusive, houve grandes questionamentos, embates entre os anarquistas e os socialistas. Marx era socialista e entendia, inclusive, que o Estado ele era necessário apenas no momento para organizar a sociedade, organizar, inclusive, toda a produção, tudo que é produzido na sociedade e, principalmente, ser o único detentor da propriedade para coletivizar. E aí, numa etapa mais superior, teríamos o fim de um Estado. Então, Marx vai entender que o Estado no capitalismo é gerido pelos capitalistas, pelos burgueses, e que esse Estado está a serviço da classe burguesa e, portanto, explora o trabalhador. Mas o Marx não vai ter uma visão de rejeição total desse Estado, porque ele entende que o socialismo vai precisar de um Estado administrado pelos trabalhadores para que, mais à frente, esse Estado possa não ser mais necessário e aí teríamos uma sociedade comunista de fato, no sentido da igualdade e do bem-estar. Uma quarta concepção é a de Proudhon, que era um teórico hegeliano, um teórico também que criticava o Estado, a organização do Estado, e tinha uma perspectiva anarquista. Ele se empenha em definir uma federação de associações livres, sem a tutela do Estado. Portanto, temos aí 4 concepções que mostrei para vocês, né? Primeira concepção de Saint-Simon e Comte, positivista, que entendem um Estado forte. Depois, as concepções de Bakunin e de Karl Marx, e agora a do Proudhon. A ciência, nesse estado, ela serve como instrumento e a natureza como modelo de ordem social. Então, a ciência vai ser administrada, gerida pela classe burguesa. Ok? Então, essa ciência vai estar a serviço de um status quo também burguês. A Grã-Bretanha e a França são os 2 primeiros países a conhecer os efeitos da industrialização. Ali no século XIX, vamos ter inclusive as consequências, a concentração de riquezas e, ao mesmo tempo, a miséria para a maioria dos trabalhadores que compõem a sociedade. Então, a Grã-Bretanha e a França são os 2 primeiros países a conhecer os efeitos da industrialização. E, não por acaso, também tivemos os grandes movimentos, inclusive o movimento da Comuna de Paris e depois a Revolução, né? E também no processo da Revolução Francesa. Pesquisadores que surgiram a partir da ciência experimental, o uso da ciência experimental. O Jeremias Bentham, de 1748 a 1832, esse teórico, além dele vamos ter o Stuart Mill, John Stuart Mill,
que é de 1806 a 1873, depois o Herbert Spencer, de 1820 a 1903, o Saint-Simon, 1760 a 1825, e o Augusto Comte, de 1798 a 1857. Observe exatamente que esses últimos aí, o Saint-Simon e o Augusto Comte, os dois teóricos do positivismo que defendem um Estado forte. A concepção de que o progresso é a lei da história da humanidade, está muito dentro da perspectiva positivista, mas a riqueza e serenidade seria igual a mais felicidade e segurança na visão de Condorcet, numa teoria desse autor chamado Condorcet. Para Comte, a política positiva ela define uma arte e uma visão da humanidade que devem substituir a política e a religião. O positivismo seria exatamente essa ciência que buscaria o equilíbrio da sociedade, que vai inclusive substituir a política e a religião. O Bentham, ele considera a famosa invenção no domínio da moral, né? O indivíduo social, por natureza, deve igualmente levar em conta um coeficiente de sociabilidade. Esse Jeremias Bentham, desse século, ele vai ter uma preocupação com essa questão do coeficiente de sociabilidade e a questão moral, que estava muito em voga na época, inclusive no positivismo se fala muito de moral, né? O Bentham elabora uma teoria geral sobre as prisões, contribuindo inclusive para entender um pouco essa sociedade desenvolvida com a industrialização. O princípio da felicidade exige uma regulamentação e uma vigilância universais que construções de urbanismo bem adaptados tornam mais fáceis. Então, aí dentro da perspectiva do Jeremias Bentham. O espírito positivo, que é exatamente o que vem do Augusto Comte, o positivismo. A ciência da sociedade ela serve como instrumento e garantia do progresso na ordem. Daí o lema Ordem e Progresso, que é o lema positivista de Augusto Comte, e a sociologia seria essa ciência da sociedade para garantir a ordem e o progresso. Comte fez do positivismo uma doutrina acabada que esboça não apenas uma história e uma topografia administrativa de um mundo novo, mas também sua política, seu poder e sua religião. Então está aí muito claro a ciência social positivista que nasce com a sociologia a serviço do desenvolvimento de uma sociedade industrial burguesa. Comte ele crê na necessidade de uma estrita divisão de trabalho e de uma estável hierarquia de competências. Daí já esse pensamento vai se desenvolver até os nossos dias. Os que sabem elaboram os conhecimentos relativos à natureza física e social, os publicistas difundem e vulgarizam os planos, os governantes executam e a massa obedece para o seu maior proveito. Então a hierarquia apresentada por Augusto Comte. E aí a necessidade de dar uma base científica e política nessa sociedade, daí o positivismo ser essa base política e científica. A dogmática evolucionista de Herbert Spencer. Herbert Spencer foi um organicista evolucionista que entendia a sociedade como um grande organismo social e entendia que a sociedade, o princípio dela é evolucionista. Esse pensamento se estendeu, inclusive, influenciou bastante o Augusto Comte no positivismo. Ele descobre um sentido geral da evolução humana, que vai de um estado de homogeneidade relativamente indefinida para um estado de heterogeneidade relativamente definida e coerente. Bom, esse foi exatamente o pensamento sobre o estado de sociedade a partir das teorias apresentadas, as quatro teorias que eu apresentei e que teve uma forte influência a partir do desenvolvimento da industrialização, principalmente com as ideias positivistas de Augusto Comte. Na próxima aula nós vamos falar ainda sobre os desdobramentos dessa concepção de Estado, agora
considerando o marxismo e as ideias de Engels e sua influência na sociedade, certo? Então vamos ter no aproximar o marxismo do Karl Marx, evidentemente, e de Engels, e a sua influência na sociedade, principalmente a sua concepção de Estado e com a influência para a sociedade até os nossos dias. Se vocês gostaram dessa aula, dê o like, compartilhe, curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também apresentar as sugestões do que gostaria de ver aqui no nosso canal sobre sociologia, ciência política e atualidades, ok? As turmas, inclusive, de ciência política, esse conteúdo exatamente é destinado para os estudantes de ciência política, mas não apenas para ciência política, serve para qualquer pessoa que queira se informar sobre o assunto, ok? Até mais.